Um dos personagens mais misteriosos de todo One Piece é o Barba Negra. O cara tem duas Akumas no Mi. Por algum motivo ele não dorme e ele é dito como tendo mais de uma pessoa dentro do seu corpo. Muitas teorias giram em torno de Barba Negra. E se você quer saber por que Barba Negra tem duas Akumas no Mi, por que Barba Negra não dorme, por que chamam ele por eles, qual o significado de em certas cenas ele ter uma personalidade física, em outras ele ser completamente diferente. Várias coisas rodeiam esse personagem muito misterioso. E se você quer saber mais sobre Marshall the Teach, vem comigo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Nerds em Dobro. Galera, como eu disse anteriormente, o Barba Negra é muito misterioso. Muitas teorias surgiram a respeito dele e de seus poderes. Você com certeza já viu um vídeo sobre os poderes de Barba Negra, mas normalmente eles são tão complexos que você sai com mais dúvidas do que quando você entrou no vídeo. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Mas então, qual que é a melhor teoria que se aproxima mais da verdade por trás dos poderes de Barba Negra? E bom, pra mim as duas melhores teorias são a dos irmãos Barbarossa e a do Kraken. E se você quer saber como que são essas duas teorias, lembra de ficar aqui até o final do vídeo, porque a gente vai falar tudo sobre elas. Mas antes de começar, vamos rapidinho só desmentir duas teorias muito famosas sobre os poderes do Barba Negra, sendo uma a do Barba Negra possuir a fruta do Cérbero e a outra da Yami Yami no Mi conseguir absorver os poderes de outras frutas. Bom, a teoria do Barba Negra ter a Akuma no Mi do Cérbero é basicamente que ele teria então 3 cabeças e cada uma delas poderia consumir então uma Akuma no Mi, e por isso Barba Negra não morreria ao comer 2 Akumas no Mi. Mas se isso fosse assim mesmo, o Orochi então poderia comer 8 Akumas no Mi pela sua fruta Hebi Hebi no Mi, modelo Yamata no Orochi, uma cobra ou uma serpente de 8 cabeças. A questão é que mesmo a Akuma no Mi do Cérebro dando ao Barba Negra mais de uma cabeça, o corpo dele continuaria sendo o mesmo e o corpo dele explodiria do mesmo jeito ao consumir 2 Akumas no Mi. E sobre a Yami Yami no Mi conseguir absorver outras frutas, isso também não é muito viável, porque novamente quem absorve a fruta é o corpo da pessoa, e mesmo que Teach usasse a Yami Yami no Mi para controlar os poderes da outra Akuma no Mi e não deixar seu corpo explodir, tendo 2 Akumas no Mi, ele teria que ficar o tempo todo prestando atenção para não deixar esse poder vazar. Então o Barba Negra não poderia dormir ou mesmo ser nocauteado, coisa que não faz muito sentido para alguém tão inteligente quanto o Barba Negra fazer. Bom, vamos agora começar a teoria dos poderes do Barba Negra. Lembrando que de toda a minha pesquisa eu achei duas muito boas, então eu vou contá-las, começando pela teoria da fruta do Kraken. A Akuma no Mi do Kraken, que muito provavelmente se chamaria Ika Ika no Mi, modelo Kraken. Bom, ela tem muita relação com o Barba Negra, e se a gente analisar a bandeira do Barba Negra, e a bandeira tem muita importância sobre o capitão, como a gente sabe. O Luffy, por exemplo, tem o seu característico chapéu de palha na sua bandeira, o Barba Branca tem o seu bigode na sua bandeira, e assim por diante. A gente percebe então que a bandeira tem muita relação com o seu capitão. E se a gente olhar a bandeira do Teach, você vai perceber que ela tem 3 caveiras e 8 ossos. E bom, existe a teoria do Barba Negra ser 3 pessoas e um corpo só, e por isso as 3 caveiras. Mas então o porquê dos 8 ossos? Afinal, se a gente contasse os braços ou as pernas, seriam 8 ou 12 no máximo. Então por que 8? E aí que começa a teoria do Kraken. Bom, a começar que um polvo tem 8 tentáculos, e além de tudo, um polvo é um dos poucos animais que possui 3 corações. Então a bandeira poderia se referir aos tentáculos do polvo e aos seus corações com as caveiras. Depois, outra informação que Shanks disse uma vez ao Luffy é que pessoas que vivem em ilhas geladas nunca dormem. E isso é uma referência ao Teach. Na luta entre Gold Roger versus Barba Branca, o Bug nos diz que Barba Negra nunca dormia. E por que o Barba Negra não dorme? Porque ele veio de uma ilha gelada, de uma ilha nevada e que estava em guerra. Então ele tinha medo de acabar dormindo e ser pego pelo seu adversário enquanto dormia. E coincidentemente um polvo dorme cerca de 40 segundos por dia. Ele praticamente não dorme, o que se relaciona muito bem com Marshall the Teach e com todo o passado dele. E tendo em mente que o Barba Negra vai ser o último vilão e o maior vilão de todo One Piece, faz muito sentido que as coisas sobre o Barba Negra estejam espalhadas por todo o anime. Outra coisa é que o Bug se refere ao Barba Negra como um monstro, uma palavra um tanto quanto estranha para se referir a uma pessoa, mas se o Barba Negra tem a Akuma no Mi do Kraken, já não fica mais tão estranho. Agora, por que o Barba Negra tem 2 Akumas no Mi? Mesmo se ele tivesse os poderes do Kraken com 3 corações, isso não significa que seu corpo aguentaria 2 Akumas no Mi. Mas então por que Barba Negra tem 2 frutas do diabo? E bom, incrivelmente os polvos podem modificar o seu RNA. Eu não sou biólogo e esse é um conceito bem complicado
explicado, mas basicamente eles podem alterar as instruções genéticas dele. Os povos podem modificar os seus DNAs, por assim dizer. E o fator de linhagem de One Piece se relaciona e faz referência com o DNA. E o fator de linhagem é modificado quando se come uma Akuma no Mi. Então Tite poderia modificar o seu fator de linhagem, poderia modificar o seu DNA para o Barba Negra poder ter duas Akumas no Mi. Outra coisa é que um polvo tem a capacidade de soltar tinta preta e se defender com isso, e o Barba Negra ataca com a escuridão, novamente uma grande semelhança. No confronto dos remanescentes do Barba Branca contra a tripulação do Barba Negra, quando o Marco diz que o Barba Negra tem um corpo muito estranho, do lado do Marco existe um personagem que tem um polvo em sua cabeça, o que é de novo mais uma grande referência para esse ser um poder do Tite, e o Oda adora fazer essas sacadas que não ficam muito na cara. O Barba Negra foi um pirata muito popular e assustador no mundo real, assim como também o Kraken foi um dos animais mais populares e assustadores dos mares. E Barba Negra, o grande vilão de One Piece, faz muito sentido ter esse nome e os poderes dessa grande criatura marítima. E mesmo que você pense que essa fruta, a fruta do Kraken, não possa existir no mundo de One Piece, já que um Kraken existe no mundo de One Piece, também temos dragões no mundo de One Piece, e mesmo assim a gente tem a fruta do Kaido. Então são muitas chances dessa fruta realmente existir. Então essa teoria responde muita coisa sobre o Barba Negra. Por que o Barba Negra teria duas Akumas no Mi? Por que o Barba Negra não dorme? Por que ele tem 3 caveiras em sua bandeira? Essa teoria explica muita coisa e faz muito sentido, além de todas as referências que nos foram apresentadas durante todo o mangá. Mas infelizmente ela não explica tudo. Uma coisa que fica de fora dessa teoria é por que o Barba Negra teria alterações em sua personalidade e seu físico. Se você já reparou bem em One Piece, em certas cenas o Barba Negra tem todos os dentes, mas em outras estão faltando 2 ou até mesmo 3 dentes. Em certas cenas ele tem vários anéis e joias em suas mãos, mas na cena seguinte tudo isso some, e o porquê disso é explicado pela teoria dos irmãos Barbarossa. Bom, ela gira em torno de 3 irmãos piratas que realmente existiram na vida real, os piratas Barbas Vermelhas ou Barbarossa. Esses 3 piratas eram 3 filhos de uma mãe chamada Catarina, assim como a Catarina Devon, que é membro da tripulação do Barba Negra. A tripulação essa que tá muito forte, inclusive. Bom, os 2 irmãos mais novos trabalhavam junto com o seu pai, mas após ele morrer, eles se juntaram ao seu irmão mais velho, o Capitão Barbarossa, grande pirata que navegava sobre a bandeira da lua crescente, que curiosamente a Catarina Devon da tripulação do Tite é dita como a caçadora da lua crescente. E como a gente percebe, então, essa história desses 3 irmãos Barbarossa tem alguma referência ao Barba Negra e a sua tripulação. Agora vamos analisar uma coisa que a gente viu muito na teoria do Kraken. O número 3 se relaciona muito com Barba Negra. 3 caveiras em sua bandeira, ele carrega 3 pistolas, ele apresenta por volta de 3 aparências em relação aos seus dentes e mais ou menos 3 personalidades diferentes, como se fossem realmente 3 pessoas com suas peculiaridades. Então os 2 irmãos que se juntaram ao irmão mais velho da história dos Piratas Reais seriam como se o Barba Negra tivesse absorvido seus 2 irmãos mais novos, e cada um deles tivesse sua própria personalidade e suas próprias peculiaridades. Assim, então, na cena de Jaya, quando o Barba Negra está competindo com o Luffy sobre as tortas dentro do bar, ele é uma pessoa, mas quando ele está fora, ele é completamente diferente, porque ele é uma pessoa diferente. É como se ele tivesse trocado de lugar com um de seus 2 irmãos, e por isso que o Zoro diz que ele não é uma pessoa, não é ele, mas sim eles. Outra coisa que o Barba Negra diz em Pell Down, quando a gente tem Luffy versus Barba Negra, é que o Tite diz que o haki do Luffy melhorou, mas ele nunca tinha lutado antes contra o Luffy. Então a gente sabe que o Tite não estava se referindo ao haki do armamento do Luffy, mas sim ao haki da observação. E esse haki que fez com que o Luffy e o Zoro percebessem que o Barba Negra não era ele, não era apenas uma pessoa, mas sim várias pessoas, era eles, porque ele guardava seus irmãos dentro da fruta dele. Mas como assim ele guardou seus irmãos dentro da fruta? A teoria diz que o Barba Negra absorveu e guardou seus irmãos dentro dele mesmo, e é por isso que em certos momentos o Barba Negra usa certa pistola, certas joias, em certos momentos o Barba Negra tem todos os dentes, em outros não, porque a sua personalidade muda de cena para cena, e até mesmo porque Barba Negra tem 2 Akumas no Mi, seriam corpos diferentes, cada um deles possuindo uma Akuma no Mi e personalidade. E por isso que quando o Barba Negra come a fruta do Barba Branca, ele escondeu tudo, ele não queria revelar a verdade, ele não queria que todos soubessem a verdade por trás de seu
corpo, ou melhor, de seus corpos. Na hora que ele foi comer a fruta do Barba Branca, ele liberou um de seus corpos. Esse corpo comeu a Akuma no Mi e depois voltou para dentro do corpo do Barba Negra. E por isso também que ele usaria cada Akuma no Mi em cada uma de suas mãos, porque seriam corpos diferentes, um possuindo a fruta do Barba Branca, Gura Gura no Mi, e outro a fruta do próprio Barba Negra, a Yami Yami no Mi. E com os poderes da Yami Yami no Mi, da escuridão, o Barba Negra poderia trocar de partes de seu corpo para usar certos poderes. E por isso que ele não usa as duas frutas apenas com um braço, porque ele precisa do braço de um de seus irmãos para usar cada um dos poderes. E é por isso também que o Marco achou o corpo de Tite muito estranho. Não é comum você ver um corpo de alguém que tenha outros corpos dentro dele. Além dessa teoria explicar o porquê que o Barba Negra tem duas Akumas no Mi e continua vivo, isso também explica o porquê que o Barba Negra não dorme. Ele simplesmente pode trocar de corpo com um de seus irmãos e assim se manter acordado o tempo todo. Muitas pessoas falam que Barba Negra quer a Zoa mítica mais poderosa para completar o trio de Logia mais poderosa, Paramécia mais poderosa e Zoa mais poderosa, mas quem sabe ele já não tenha uma delas, a fruta do Kraken, um animal que tem poderes sobre todos os mares e que bota medo em qualquer pirata. Barba Negra consegue usar duas Akumas no Mi por ter poderes e alterar o seu fator de linhagem, ou mesmo por poder usar o corpo de seus irmãos que estão dentro dele. E é assim que Barba Negra consegue usar duas Akumas no Mi. O Barba Negra não dormiria por conseguir trocar de corpo com seus irmãos, ou mesmo por possuir, assim como um polvo, a capacidade de dormir muito rapidamente. Barba Negra é com certeza um dos personagens mais misteriosos de todo One Piece, mas com certeza essas teorias revelam um pouco mais de seus poderes, interesses e personalidade. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam dessas duas teorias? Eu envolvi muita pesquisa aqui, muita dedicação, muito trabalho, e eu queria muito que vocês me falassem o que vocês acharam desse vídeo. Eu tô trazendo cada vez mais vídeos de teorias aqui pro canal e é sempre muito legal contar com a sua opinião. O que você achou dessa teoria? O que tá faltando nela? Você quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal? Comenta aqui que eu vou ficar muito feliz. Do mais, o vídeo foi esse. Valeu, falou e fui.